Meus amigos, minhas amigas, que a paz de Cristo esteja com todos vocês. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Evangelho de Marcos. Marcos, esse Evangelho é pequeno, ele só tem 16 capítulos, né? Por que só 16 capítulos? Porque quase todo o Evangelho de Marcos já faz parte do Evangelho de Mateus e de Lucas. Por isso, esses três, que são muito parecidos, são chamados de evangelhos sinóticos. E então, Marcos realmente diminuiu muito o tamanho do seu evangelho para evitar ficar muito prolixo, ficar muito complicado, né? Mas ele tem uma particularidade muito interessante. Ele nos empolga com a escrita dele, com a história dele, porque ele nos faz sentir o mistério da pessoa de Jesus. Ele parece assim muito próximo da história e da vida de Jesus, mais do que mesmo os outros evangelistas. Ele fala de um Jesus humano, um Jesus que sente fome, que sentia sede, que sentia frio, que chorava. Jesus chorou quando foi ressuscitar Lázaro. Quando ele soube que Lázaro morreu, ele foi lá. Então, lá na frente do túmulo, ele chorou. Ele sentiu uma emoção muito forte. Então, esse era o Jesus humano, esse era o Jesus histórico, porque ele sofria também como nós sofremos. O Marcos, ou João Marcos, ele também, como era também conhecido, ele era natural da Palestina. E a sua família era muito amiga da família de Pedro. Por essa razão, ele findou se tornando um discípulo de Pedro. Era uma pessoa que ele realmente admirava, né? E ele se tornou, inclusive, intérprete de Pedro em algumas das situações em que Pedro participava. Esse evangelho, ele é dirigido aos judeus, mas também aos pagãos. Porque ele tem um objetivo, Marcos escreveu, com o objetivo de mostrar àquele povo, aos judeus, que Jesus é realmente o Filho de Deus. Jesus é o Messias. E ele escreveu esse evangelho lá por volta dos anos 64 a 70 depois de Cristo. Depois de sair, na verdade ele só escreveu o evangelho dele depois que Pedro morreu, né? Eles eram muito amigos e tal. Aí quando Pedro morreu, ele disse, não, agora eu vou escrever a minha história, vou escrever o meu evangelho. E foi assim que surgiu o Evangelho de Marcos. Mas eu vou deixar agora a curiosidade de vocês, não vou mais falar nada desse evangelho, senão vai perder a graça, né? Vocês vão findar nem lendo, na verdade. Mas eu prefiro deixar que vocês mesmos consigam descobrir a beleza nessa história contada por Marcos, tá bom? Fiquem com Deus, até a próxima.